Muito bom dia a todos. Eu, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, a Deus pela maneira que Ele conduziu todas as coisas e também pela prontidão aqui da igreja de nos trazer para cá, o que não é tão próximo, né? Saímos de Tupã para Marília, fizemos voo para Campinas, então viemos para Manaus. E então tem sido a nossa primeira vez assim com um pouco mais de tempo. Eu estive aqui no mês de setembro, dando aula no Sebram, mas foi para uma sexta e sábado. E eu tirei foto aqui. Não foi montagem não, tá? Foi verdadeira. E foi muito bom conhecer assim brevemente, porque a fama da Igreja Batista Cachoeirinha é grande, né? E chega em São Paulo. A gente sabe que é a primeira igreja batista regular, se não a primeira, com certeza é uma das primeiras igrejas batistas regulares do Brasil. Também a fama do Clube Oance desta igreja. E nossa igreja em Osasco, quando eu pastoreava em Osasco ainda, ouvíamos falar muito do Oance daqui, quando nós tínhamos o nosso clube bem iniciante. Então, sempre recebíamos instruções sobre, a Igreja Batista Cachoeirinha faz assim, assim. Então já era uma fama muito boa, né? E também pela ABCB, a ABCB teve essa parceria e tem, né? Mas foram realizadas então 3 conferências de aconselhamento bíblico aqui. Então a gente sempre tem ouvido falar. Também sou amigo do Randall Richner, então eu sei que os avós dele foram os fundadores aqui. Enfim, sei aí algumas coisas sobre a IBC. E agora sim, podendo estar aqui, conhecendo melhor os irmãos, numa oportunidade muito especial. Como já foi apresentado, estamos aqui com a Miriam, a Fernanda, o Davi, e é um prazer poder estar aqui. Como disse, eu vim sozinho, agora tinha que trazer a família para, de fato, conhecer um pouco de Manaus e conhecer principalmente a igreja. A gente já sabe que o clima aqui é bem esse, serrano, né, com bastante nuvens, com chuva, né, então isso é bem agradável, é um atrativo enorme, isso sem dúvida, né. Já fui informado que o clima é bem esse, assim, né, enfim. Muito bem. Eu quero ter um tempo com vocês, então, nessa manhã, sobre um assunto que é algo que eu gosto muito e algo que eu estou muito envolvido, que é o aconselhamento bíblico. E como eu sei, então, do interesse dos irmãos por essa área, pela parceria com a BCB, pelos estudos que os casais estão tendo de terça-feira com o livro Ídolos do Coração, e por ouvir do pastor Wagner muitas coisas a respeito dessa área da igreja, então eu preferi trazer uma aula, uma palestra sobre o discípulo e o aconselhamento, ou o crente e o aconselhamento, o cristão e o aconselhamento, o membro da igreja e o aconselhamento. Então eu quero falar sobre isso com os irmãos nessa manhã. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a graça do bom Deus sobre o nosso tempo aqui. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos congregados como igreja e termos esse tempo também para termos a Tua palavra diante de nós. Nos ajude, ó Deus, quanto ao entendimento, que o Espírito Santo esteja atuando em nossos corações e que o nosso desejo aqui seja conhecer mais do Senhor Jesus e também obedecê-lo, expressando, Pai, a nossa submissão e a nossa prontidão de sermos verdadeiros discípulos que guardam aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude, ó Pai. Abençoe esse tempo de aula, no nome do Senhor Jesus. Amém. O discípulo e o aconselhamento. Eu quero começar com 2 verdades básicas bem importantes para nós entendermos bem este assunto. Primeiro, igreja não é só um prédio. Todo mundo aqui deve saber muito bem disso. Igreja não é uma construção. Igreja não é um espaço. Igreja são pessoas. Todos nós sabemos também que igreja não é apenas um lugar no qual pessoas se reúnem para assistir uma programação ou assistir algo que outras pessoas estão fazendo. Igreja são pessoas salvas pelo Senhor Jesus. Igreja é o corpo de Cristo, como nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12 e outras passagens também, mas um corpo com vários membros. Eu sou um desses membros, você é um desses membros. Então a igreja é uma comunidade de discípulos. A Bíblia chama a nossa atenção
para destacar então esse papel que o discípulo deve assumir nesse relacionamento com a igreja. E esse papel deve ser ativo, dinâmico. Uma pessoa, membro da igreja, um discípulo, ele precisa viver como comunidade. Ele precisa se relacionar com pessoas. Ele precisa buscar e desenvolver relacionamentos e, consequentemente, ministérios pessoais. Ele precisa estar envolvido com pessoas. O texto em 1 Coríntios 12, versículo 27, diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E uma outra passagem, essa eu quero dar um destaque maior aqui, Efésios 4,16, diz assim: de todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Preste atenção nesse texto, bem conhecido, com certeza você já ouviu, já leu, e eu quero destacar aqui essa ênfase do auxílio. Nós precisamos entender que, como crentes, devemos nos envolver com pessoas, e todos nós temos uma função, todos nós temos que agir, todos nós temos que auxiliar uns aos outros. Para o quê? Para a edificação do próprio corpo. A igreja deve trabalhar. A igreja precisa desses envolvimentos para que ela cresça, que ela se edifique, que ela se fortaleça. É isso também que 1 Pedro 4 também nos ensina, que cada um de nós deve exercer o seu serviço diante do Senhor ou para o Senhor em benefício da igreja. Agora eu quero seguir então, já que nós temos falado sobre essa importância de sermos igreja, e isso envolve o auxílio de todos nós. Agora, como é que isso nos leva a pensar então sobre o discípulo e o aconselhamento? O discípulo e o ministério do aconselhamento. Primeiro, nós precisamos lembrar que a igreja deve ter uma cultura de aconselhamento bíblico. O que é isso? Deixe-me falar um pouco sobre isso. Primeiro, se nós olhássemos para os mandamentos recíprocos, aqueles mandamentos dos uns aos outros, nós veríamos que temos muitas instruções de Deus para nos preocuparmos com o outro. Orai uns pelos outros, instruir uns aos outros, aconselhai uns aos outros, e assim por diante. Temos muito disso nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, o que evidencia o plano de Deus para o envolvimento ativo do membro da igreja, servindo e glorificando ao Senhor, abençoando o seu irmão. Isso é o que Deus espera de todos nós. É por isso que nós temos essas ordens, esses mandamentos recíprocos. Nós precisamos de envolvimento. Nós precisamos de relacionamento. É impossível ser igreja. É impossível ser igreja como um discípulo isolado. Por isso que igreja não pode ser visto como lugar onde pessoas se reúnem para assistir programações. Igreja é um local, ou melhor, é uma esfera, né? É uma comunidade, um grupo de relacionamento onde pessoas interagem umas com as outras, além do domingo pela manhã e do domingo da noite. Porque é isso que nós temos que fazer, em obediência ao Senhor, glorificando a Ele e abençoando aqueles que estão ao nosso redor. O aconselhamento bíblico está relacionado diretamente ao que nós chamamos também de grande comissão. Aquela ordem de Jesus de fazer discípulos, registrada lá em Mateus 28, 19 e 20. O aconselhamento está totalmente relacionado. Por quê? Vamos nos lembrar de Mateus 28, 19 e 20. O texto diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, façam discípulos de todas as nações, o que inclui aquele que está ao seu lado, aquele que está na sua comunidade, e por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, faça discípulo ensinando a obedecer, não uma coisa ou outra, uma parte do Evangelho, uma parte das Escrituras ou outra, mas ensine a guardar tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. No aconselhamento, nós precisamos fazer discípulos. No discipulado, nós fazemos aconselhamento. Há uma interação. Uma coisa não anula a outra.
Quando você aconselha alguém, você está ensinando sobre Jesus. Você está ensinando sobre o que ele ordenou, sobre o que ele tem nos ensinado. E nós precisamos fazer isso em todos os nossos relacionamentos. Por exemplo, você como pai e mãe, você pode fazer dos seus filhos seus discípulos primários. Você começa com eles. Você que já é convertido, fazendo parte então da igreja, você pode fazer discípulos, formalmente, informalmente, e você pode fazer aconselhamento formal e informal, que eu vou mencionar um pouquinho mais à frente. Outro aspecto importante de uma cultura de aconselhamento bíblico. Assim como o evangelismo e missões devem ser, por exemplo, um estilo de vida, e não simplesmente uma programação ou um evento, da mesma maneira o aconselhamento. O aconselhamento não pode ser simplesmente uma conferência ou um curso. O aconselhamento não pode ser apenas uma discussão de uma aula. O aconselhamento, então, é parecido com o evangelismo e com fazer discípulos. Infelizmente, tem muita gente que pensa em evangelismo como um dia de programação. Eu vou fazer evangelismo hoje. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui. Mas o evangelismo deve ser o estilo de vida. Em todo momento a gente precisa ter oportunidades ou buscar oportunidades para pregarmos sobre Jesus, darmos nosso testemunho. Então, da mesma maneira, uma igreja que tem cultura de aconselhamento bíblico, ela não desenvolve programas, ela desenvolve ministérios. Ela não é dividida em setores, ela é dividida em ênfases de ministério, onde pessoas atuam, onde pessoas servem ao Senhor, onde pessoas glorificam a Deus, abençoando outros. E assim, então, o aconselhamento, o que a gente também pode chamar de ministério particular, ou ministério particular da palavra, deve ser exercido por cada discípulo, por cada crente, por cada membro da comunidade de igreja local. Olha o que diz Romanos 15, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma, não se dirigindo aos pastores e líderes somente, mas ele diz, meus irmãos. Ele está fazendo uma referência, então, à igreja, à comunidade de discípulos. Meus irmãos, ele se refere dessa maneira. Eu estou convencido, eu estou certo, de que vocês estão cheios de bondade, de misericórdia, de interesse pelo outro, de amor, marca de um crente. E também estão plenamente instruídos, vocês têm conhecimento bíblico, vocês conhecem as Escrituras, vocês conhecem Deus, Jesus, e portanto vocês são capazes, estão aptos para aconselhar-se uns aos outros. Aconselhamento, então, não é algo apenas para pastores e líderes. Aconselhamento é para a igreja. Meus irmãos, o que você precisa ter, então, para ser um conselheiro? 2 quesitos baseados aqui em Romanos 15, 14. 1, bondade. Será que bondade não deve ser a marca de todo crente? Eu sei que tem crente por aí que não é muito bondoso. Mas aí também tem que saber se ele é crente, né? Então, porque o convertido, aquele que conhece a Jesus, ele tem amor. Romanos 5,5 diz que Deus derramou amor em nossos corações. E tendo esse amor dele, nós devemos cuidar uns dos outros. E de acordo também com as palavras de Jesus, em João capítulo 13, nós somos conhecidos como discípulos por causa do amor. Essa deve ser a marca de um crente. Se temos amor, temos interesse, temos bondade, temos misericórdia. Esse é o aspecto que nós temos que ter em nossas vidas. Agora, precisamos também de conhecimento. Temos que estarmos plenamente instruídos. Aí vem a importância, mais uma vez, do discipulado. Eu preciso aprender sempre, sempre. Sempre preciso estar, por exemplo, em cultos, em EBD, em aulas, para aprender mais. O crente precisa desejar ardentemente
às Escrituras, como o recém-nascido. Se você, então, desenvolve essas duas áreas da sua vida com bondade e conhecimento bíblico, você está apto para aconselhamento. E esse aconselhamento, então, é o que deve marcar, ou deve ser uma das marcas de uma comunidade que serve ao Senhor Jesus. Então, essa é a cultura de aconselhamento bíblico que nós precisamos sempre lembrar e desenvolver. Olha o que diz também Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O que deve habitar em nós? A palavra de Cristo. Só um pouquinho? Não. Ricamente, a ponto de transbordar. E uma das consequências desse transbordar é ensinar, é aconselhar, é o interesse pela vida do outro. E nós precisamos, então, dessa cultura em nossas vidas. Uma igreja, então, que vive o aconselhamento bíblico, ela não depende unicamente do ministério pastoral, ou do seu pastor, ou dos seus pastores, não depende unicamente do púlpito da igreja, porque ela tem um envolvimento ativo entre os seus membros, praticando o ministério pessoal, fazendo o corpo crescer e se edificar. Uma igreja que tem como cultura o aconselhamento bíblico, ela tem a dinâmica entre os seus membros, onde todo mundo assume a responsabilidade de aconselhar e de ser aconselhado, não dependendo unicamente, então, de um pequeno grupo de pessoas, ou de uma pessoa, que seria muito pior, mas envolve, então, várias pessoas nisso. Isso é um aspecto importante na cultura de aconselhamento bíblico para uma igreja. E ainda aqui, o que é o aconselhamento bíblico formal e informal? Para a gente entender, porque talvez você possa pensar assim, mas eu não quero ser um conselheiro, eu não tenho habilidade para ser um conselheiro ou uma conselheira. Vamos corrigir isso. Primeiro, você só precisa ter 2 quesitos de acordo com Romanos 15:14. E que deve ser algo que todo mundo aqui deve procurar. Desenvolver bondade, amor, compaixão e aprender mais das Escrituras. Agora, o que é o aconselhamento formal e informal que pode ajudar a cada um de nós a entender onde podemos servir no ministério de aconselhamento? O aconselhamento bíblico formal é aquele que normalmente acontece com um horário pré-determinado, agendado, um local pré-estabelecido, aonde se pretende dar sequência aos encontros. Isso pode ser visto como um aconselhamento formal. E talvez você não é a pessoa para isso, por enquanto. Talvez seja. Né? Um dia, com mais desenvolvimento. Mas alguns vão trabalhar assim. Horário marcado, vão atender pessoas, vão fazer uma sequência nos estudos, nas sessões, o que é muito bom. E eu sei que os irmãos têm uma clínica chamada Sapientia, que o Wagner que deu este nome, né? Então nós temos, a igreja tem esse ministério, o que é... Olha lá, gente, espera aí, vamos se concentrar. Né? Sem pressão. Esse ministério é importantíssimo, é muito importante. A igreja é organizada por um aconselhamento formal, mas o aconselhamento formal não seria a salvação de uma igreja se não existisse o aconselhamento informal. Porque o aconselhamento bíblico informal, normalmente, acontece a partir de oportunidades que surgem para o conselheiro e conselheira, mesmo que não tenham esses títulos. Porque todo membro acaba sendo um conselheiro, todo discípulo acaba sendo um conselheiro quando ele ensina de Cristo e da palavra dele. Quando ele demonstra interesse por outra pessoa. Então surge oportunidade em contextos de conversas informais, de encontros não marcados, conversas pelos corredores da igreja, na saída para o estacionamento, em momentos de conversa numa lanchonete, no momento de lanche, em visitas, em encontros ocasionais entre os membros da igreja, em dia de sítio e coisa parecida. Né? Isso é informal. Eu não marquei horário.
Você começa a conversar, você demonstra interesse. Você ouve algo e responde biblicamente. Pode durar 10 minutos, pode durar 5 minutos, pode durar 1 hora, pode durar mais. Mas é informal. Por exemplo, para tentar deixar isso muito claro, digamos que alguém te procura, assim, no momento de informalidade, vocês estão conversando, e aí alguém fala, a vida está tão difícil, está tão pesado esses dias para mim, estou ficando tão tenso com a pandemia. Você vai responder o quê? Está difícil mesmo, irmão. Bem, se você fazer isso, você não está assumindo a sua postura de um conselheiro bíblico informal. Você está vendo alguém falar sobre lutas, você está vendo alguém falar sobre as suas dificuldades. É a hora de você ouvir e pelo menos falar que vai orar pela pessoa, que já é algo bom, mas é pouco. Mas você vai falar, irmão, vamos conversar um pouco mais sobre isso? Deixa-me fazer aqui algumas perguntas para entender o que você está passando. Vamos orar, mas e aí você começa a se envolver. Você não precisa de um título de conselheiro, você não precisa ter sequer, olha que isso é pesado para eu falar, ter feito os cursos da ABCB, mas você está falando sobre Bíblia, para alguém que veio até você, e você precisa desse relacionamento. Há muitas pessoas que acham que não podem ser invasivas. A pessoa falou, eu não quero me intrometer na vida dela. Igreja se intromete. Igreja se intromete sim. Se você é um daqueles que pensa que a vida é sua e que cada um deve cuidar da sua, você não sabe ainda o que é a igreja. Porque a igreja, nós nos intrometemos sim na vida um dos outros. E vamos ajudar uns aos outros a lidar com as suas lutas e dificuldades. Isso é ser igreja com uma cultura de aconselhamento. Formal ou informal? Quero seguir então agora para um outro ponto aqui, uma outra reflexão. Uma vez que nós já sabemos o que é igreja, trouxemos isso como base para nós iniciarmos nossa conversa aqui. Lembrando que igreja é uma comunidade, são pessoas salvas por Jesus. Nós entendemos o que é uma cultura de aconselhamento na igreja. Agora a pergunta é a seguinte: como desenvolver o ministério pessoal de aconselhamento bíblico? Você talvez já saiba muita coisa do que eu vou colocar aqui. Talvez você esteja pensando em como melhorar o seu ministério de aconselhamento bíblico. Você pessoalmente envolvido com o ministério particular da palavra. Talvez você não saiba nada, como se envolver. Então vamos refletir um pouco aqui sobre algumas dicas de como você pode se envolver no ministério pessoal de aconselhamento bíblico. Primeiro, cultive a convicção da autoridade e suficiência das Escrituras. Cultive a convicção da autoridade e suficiência das Escrituras. Em outras palavras, entenda o seguinte: o que a Bíblia diz é a verdade. Não tem discussão. Mas eu li num artigo científico tal. Eu li num livro sobre o doutor fulano de tal. Tal teórico do comportamento humano lá, das discussões disso e daquilo outro, falou assim. Se eles falam qualquer coisa que seja diferente do que nós temos aqui, quem é que está errado? São eles. E pronto. Por quê? Porque a Bíblia é a autoridade. É ela que diz o que é certo e o que é errado. É ela que diz o que é pecado e o que é virtude. Ela é a autoridade. E ela não é só a autoridade, ela é suficiente para abordar todos os assuntos que ela se propõe. Logo, só como exemplo, existe uma luta aí para muita gente, e talvez não seja real aqui em Manaus, mas lá para São Paulo eu conheço muita gente que sofre de ansiedade. Né? Ansiedade, já ouviram falar de ansiedade, imagino eu. Né? Aí alguém fala, não, mas é que para tratar a ansiedade precisa disso, daquilo, aquilo outro, aquilo lá. Mas a palavra de Deus tem uma resposta muito clara e direta sobre ansiedade. Primeiro é um assunto que ela trata. Se é um assunto que ela trata, ela é suficiente. E nós não vamos citar tantos textos assim, mas poderíamos falar de Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Já temos essa parte. Mateus capítulo 6, Jesus repete por 3 vezes, não andeis ansiosos ou inquietos. Em 1 Pedro, Pedro também diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então,
Ansiedade é assunto proposto por Deus na palavra dele, e se ele trata completamente. Isso é pensar na suficiência das Escrituras. E na autoridade, ansiedade então é um pecado. É um pecado. Logo, o crente não deveria ter orgulho de compartilhar alguns pedidos de oração assim. Ore por mim, eu estou tão ansioso. Deveria ser uma vergonha, mas deveria compartilhar sim. Lógico, porque nós devemos confessar pecados uns aos outros, mas com o senso de um pecado. É que parece que ninguém falaria assim, ore por mim, eu estou envolvido em adultérios essa semana, e ore por mim. Mas com ansiedade parece que é bem assim. Não é que eu estou dizendo que ninguém pode falar que está ansioso, mas tem que entender que isso é sério. Estou falando de ansiedade, sendo que vocês já tiveram uma aula ontem, sexta, né? Sexta-feira. Então não preciso nem falar mais sobre isso. Vamos para outra coisa. Mas mentira é o quê? Pecado. A palavra de Deus chama de pecado. Mas existem alguns estudiosos do comportamento humano que vai dizer que mania é um transtorno, ou melhor, a mentira é um transtorno. É algo que a pessoa tem dificuldade em falar a verdade e ela é compulsiva, então, para inventar histórias. Isso é pecado. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, deixe a mentira e fale a verdade. Ela é a autoridade, ela é suficiente. João 17:17 registra um trecho da oração de Jesus, onde ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o que Deus diz. E poderíamos falar sobre muitos aspectos, mas eu só quero destacar que a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos cultivar essa convicção, não duvidar dela, não supervalorizar o que outros vão dizer e desprezar o que Deus diz. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela é completa, ela não precisa de acréscimos. E por ser completa e perfeita, ela, por exemplo, revigora a alma. É que é um problema de alma, eu preciso buscar uma pessoa. Você não precisa de ninguém, você precisa da palavra de Deus, uma pessoa sim que te ajude a agir biblicamente, tudo bem. Aí essa mutualidade de igreja. Mas a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. A sua alma está abatida, a sua alma está triste. Nós devemos usar a lei do Senhor que é perfeita. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, são verdadeiros e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Se o seu coração está abatido e triste, é na palavra de Deus que você vai encontrar alegria. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmo 19, 7 e 8. 2 Pedro 1,3 também diz assim, seu divino poder nos deu todas as coisas, todas, não falta uma, nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, ou para a santidade, para o melhor relacionamento com Deus, para o crescimento espiritual, para a firmeza no Senhor. Já nos deu tudo. Então, é por meio das Escrituras, é por meio da igreja, é por meio da pregação, é por meio do discipulado, é por meio do aconselhamento, que nós temos os recursos necessários para vivermos de forma agradável a Deus. Você é um pai que está falhando na educação do seu filho? Você não precisa de um especialista que não conhece as Escrituras para te ensinar a lidar com o filho. Você precisa das Escrituras, porque ela é perfeita. É dela que você precisa. Você não precisa de regrinhas de deixar o seu filho no canto para pensar no erro dele. Você precisa de confrontação e exortação. E às vezes da vara também, que é muito bom. Né? E eu gosto de usar a vara. Se eu pudesse usar mais do que só nos meus filhos, eu usaria. E também, os meus já cresceram, a vara já não serve mais. Mas a vontade era ter criança de novo para usar a vara. É uma coisa muito boa. Né? Pena que parece que muitos pais não levam isso a sério. Não, eu estou conversando com ele. Eu deixei no cantinho para pensar. Você deixa um pecador de coração corrupto e enganoso ficar sozinho pensando nos problemas que ele causou e o próximo que ele vai causar. E você precisa de correção. Correção. Outra questão aqui, ou melhor, outro aspecto para lembrarmos de como desenvolver nosso ministério de aconselhamento.
Cresça na habilidade de aplicar princípios bíblicos. A Bíblia é suficiente. A Bíblia tem autoridade. Agora, às vezes nós deixamos de usar um grande recurso porque não sabemos fazer as aplicações. Ansiedade é um tema bíblico. Entenda e faça as aplicações. Educação de filhos é tema bíblico. Entenda e faça as aplicações. Vencer o medo é tema bíblico. Entenda a verdade bíblica e faça a aplicação. Quando eu falo aqui a aplicação, é que às vezes nós temos o conhecimento só. E nós não nos esforçamos, ou pelo menos não agimos como deveríamos agir, colocando em prática a verdade que nós conhecemos. Tá, eu sei que Deus é soberano. Ótimo. Como é que isso implica meu dia a dia? Se Deus é soberano, uma das coisas que eu tenho que lembrar é que nada é um acaso. Nada é um acaso. Deus está no controle de tudo. Por que que eu vou me desesperar, então, sabendo que o meu Deus é soberano? Veja que a verdade não está sendo vivida. Não está colocando na prática. Ah, mas então eu não sou um crente? Não é esse o problema. Muitos crentes vão lutar com várias áreas da vida. Todos os crentes vão lutar com alguma área da sua vida. Mas com toda certeza, a palavra de Deus tem a resposta e precisamos crescer na habilidade de aplicar esses princípios. 2 Timóteo 3, 14 em diante, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Paulo falando para Timóteo. Permaneça naquilo que você aprendeu. Quer dizer, a palavra de Deus. Pois você sabe de quem aprendeu, especialmente da avó e da mãe. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras. Desde criança, aprendeu a palavra do Senhor, o que mostra como os pais também precisam investir tempo nos seus filhos, para que eles conheçam as Escrituras e conheçam o Senhor Jesus. E que são capazes, ou seja, são suficientes para torná-lo sábio, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil, é aplicável para todas as áreas da vida, para a instrução na justiça, ou melhor, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A boa obra de ser alguém que testemunha confiança em Deus, a boa obra de ser um bom marido, uma boa esposa, a boa obra de ser um bom discípulo da igreja, a boa obra de saber lidar com sofrimentos e dificuldades da vida, tudo isso é boa obra. A palavra de Deus é suficiente e ela tem tudo que nós precisamos. O que nós precisamos fazer é as aplicações e lidarmos bem com isso. Olha um exemplo, Salmo 119, 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como é que um jovem pode se afastar da imoralidade sexual? A resposta do versículo 9. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não só para a imoralidade, especificamente aqui, no Salmo 119, 9 a 11, mas a verdade é a mesma. Como é que nós vencemos problemas na vida? As tentações, guardando a palavra em nossos corações. Praticando a palavra, sendo sábio de conhecer e praticar. É assim que nós vencemos. Uma outra área que nós devemos considerar para desenvolvermos o nosso ministério de conselheiros. Conheça a dinâmica do coração. Conheça a dinâmica do coração. O assunto de ídolos do coração. Para quem está acompanhando, então, os estudos de terça-feira, que por falar nisso, na próxima terça é com o pastor Carlos Bacocina, capítulos 11 e 12, é isso? Tem que ficar investigando as coisas, né? É uma oportunidade de estudar lá o livro. E ele fala muito bem, esse livro, Ídolos do Coração, explica muito bem essa dinâmica de coração. Mas você também pode entender isso em outros bons livros de aconselhamento, onde você vai entender que o ser humano não é movido por, assim, como se fosse uma coisa
casual que o leva a falar, fazer, se comportar com outros. Não, ele tem um coração, como diz Jeremias 17, corrupto, enganoso, que só Deus conhece, que o próprio homem não conhece, que deseja muitas coisas. E esse desejo o move para fazer ou não fazer, para falar, não falar, falar errado, falar certo. O coração move. O coração não é simplesmente, então, um órgão dentro do nosso corpo. O coração somos nós. É a essência humana. É quem realmente nós somos. É onde nós sentimos, mas não só isso. É onde nós pensamos, é onde nós desenvolvemos nossas vontades, nossas crenças. Ali então estão os nossos desejos. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45, diz o seguinte, no versículo 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom, toda árvore é conhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. O texto que também fala bem sobre isso é Ezequiel 14:3, onde aparece a expressão ídolos do coração. Mas vamos ficar aqui com Lucas capítulo 6 por enquanto. A boca fala do que está cheio o coração. Então, ninguém deveria dizer, foi sem querer, ou foi sem querer querendo, né? Como diz o filósofo mexicano falecido um tempo atrás. Né? Foi sem querer querendo. Nós falamos porque tem algo dentro de nós, algo dentro de nossas vidas, dentro do nosso coração. Deixe-me tentar mostrar isso com uma ilustração. Se você, homem, normalmente os homens são bem românticos, né? São cuidadosos com as esposas e tal. Então, imagine, ele fica dizendo que ama a esposa todos os dias. Só que aí a esposa não responde. Não fala, eu também. Aí ele fica magoado. Fala, eu não vou falar mais também. Ok. Ao agir dessa maneira, o que ele demonstrou? Que o que ele fazia tinha um desejo. O desejo de falar que ama, para ouvir que ama. Um desejo não focado no outro somente, e muito menos em glorificar a Deus. Mas uma motivação de eu vou fazer isso para eu receber isso. E aí demonstra que tem um problema sério no coração. O problema do coração de receber uma aprovação do outro, de querer algo que o outro faça para ele. Então, homens, sejam românticos, mas não façam exigências. Mulheres, você já sabe que os homens às vezes falham assim, então compreendam e não briguem com eles, tá bom? Então entenda isso. Mas veja, por que você faz o que faz? Por que você faz? O coração é importante nessa dinâmica, precisamos entender bem para fazer bons aconselhamentos. Mais um aspecto, leia livros sobre temas de aconselhamento bíblico, e um deles eu acabei de citar, Ídolos do Coração, mas a leitura é uma disciplina de exercício de piedade muito séria. Eu não gosto de ler, me dá sono. Aprenda a ler. Leia aos poucos, mas vença isso. Vença esse mal. Leia. O crente precisa se desenvolver no conhecimento da palavra, no conhecimento sobre Deus, e leitura é algo que vai ajudar nessa edificação da vida cristã. Leia então um livro sobre aconselhamento bíblico. Se você só desejar mudança, você não vai mudar. Se você se envolver ativamente nas áreas de sua vida, não só como leitura para aprender a aconselhar, mas leitura também para lidar com medo, ansiedade, sobre temor de homens, para a sua própria vida. Você precisa ler mais coisas para poder crescer mais. Você vai mostrar que você está lutando contra essas coisas. Por exemplo, existe um livro chamado Finalmente Livres, da editora Peregrino. É um dos melhores livros sobre como vencer a imoralidade sexual, especialmente pornografia. Quando uma pessoa me procura e diz que já fez de tudo para tentar vencer e não consegue, eu faço a seguinte pergunta: você já leu o livro
Finalmente Livres? Ah, não. Você já leu esse e aquele? Também não, também não. Então, logo percebo que ele não fez de tudo. Mas é um desespero, é uma maneira de falar. E aí começa a dizer, ó, se você quer lutar sério contra isso, é lógico, você tem que encher seu coração de adoração ao Senhor. Tem que buscar mais ao Senhor. Mas também precisa de exercício. Um dos exercícios é fazer uma leitura como Finalmente Livres. E assim você vai mostrar que você está lutando. Porque o não agir é uma maneira de expressar preguiça, e preguiça é pecado. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Então, temos que lutar. Independência do Senhor, mas temos que agir. Mais um item. Busque aconselhamento para lutar contra os seus pecados. Busque aconselhamento para lutar contra os seus pecados. Veja que, se você valoriza o ministério do aconselhamento, você sabe que ele é bom, e você tendo áreas que você precisa lidar melhor com elas, e todo crente vai ter alguma coisa assim, então lembre-se de aconselhar uns aos outros. Você não só aconselha, mas você também pode ser aconselhado. E por quê? O bom conselheiro é, primeiramente, um bom aconselhado. O bom conselheiro é, primeiramente, um bom aconselhado. Habite ricamente em você a palavra de Cristo e ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros. É mão dupla. Logo, você está lutando com algo na sua vida, não tenha medo de compartilhar com outros. Agora, você pode selecionar algumas pessoas, ou uma pessoa em especial, mas trate disso, não fique só você lutando no particular. Deus quer usar, ou melhor, Deus quer que você use o recurso de igreja em seu favor. Compartilhe. Mais um, esteja aberto para ouvir conselhos e exortações. O que adianta você falar que está lutando contra o pecado e você não ter a disposição de ouvir? A pessoa não quer ouvi-la. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E eu não estou pensando agora aqui só no momento em que você procura alguém, que você deve amar a repreensão, o ensino, a advertência. Mas também estou pensando naquele momento de dinâmica de igreja, onde alguém pode ver você e ter observado algo na sua vida e que tomou coragem de chegar até você e de exortar. Ame isso. Não é fácil exortar alguém. Quando alguém toma essa coragem e vem falar conosco, devemos louvar o Senhor. A pessoa pode estar certa? Sim, então teremos nos corrigir. Pode estar errada? Pode estar. Mas isso ainda é bom, porque eu ainda tenho um tempo de conversar com ele e isso vai criar uma dinâmica boa. Ou pelo menos eu vou dizer, muito obrigado, eu vou considerar, vou pensar melhor sobre isso. Amém. Isso é igreja. Nós temos muitos medos de nos aproximarmos de outras pessoas para exortá-los. Imagine, um momento bem social, assim, bem de confraternização, ou um almoço com duas famílias, e aí o anfitrião, o dono da casa, maltrata verbalmente a sua esposa. Você é a outra família. É mais fácil deixar quieto, né? Tomara que alguém saiba disso aí, tomara que o pastor descubra, tal, do que chegar lá e falar, irmão, deixa eu conversar com você um pouco. Eu notei o seu modo de falar. E deveríamos fazer isso com facilidade. E ouvir as repreensões também. Isso faz parte, então, do crescimento no ministério de aconselhamento. Coloque-se também à disposição para aconselhar pessoas. Você está desenvolvendo esse ministério, então, queira aconselhar. Seja bondoso e amável, seja de fácil acesso. O que eu quero dizer? Você precisa ser alguém que atraia pessoas. E sabe que às vezes o que atrai pessoas é simplesmente um sorriso. Só de você estar perto ali e querer que a pessoa converse com você. Ah, mas o meu jeito é assim. Eu sou mais fechado. Eu sou assim, as pessoas acham que eu sou meio rabugenta. Então se arrependa desse pecado. E seja amável. Seja alguém que as pessoas não tenham medo de você.
eu conheço gente assim que você olha e fala, será que eu cumprimento, não cumprimento? Vou falar alguma coisa? E aquela pessoa tão, às vezes assim, não só na aparência amarga, mas se você começar a ouvir, você vai confirmar que não é só aparência. E fala de forma amarga. Aí como é que alguém vai se aproximar dessa pessoa para... Eu queria compartilhar com você, eu estou com uma luta. Não vai dar um clima, não vai dar assim, um ambiente de conversa assim. Seja bondoso, seja amável, seja gentil, seja pastor. E isso não estou pensando só no ministério pastoral, do ofício. Seja alguém que sabe pastorear, se importa com pessoas. Seja também um conselheiro na sua própria família. Console, exorte, ensine seus membros da família. Seja um conselheiro de pessoas próximas de você. Seja disposto. Vamos um pouquinho mais adiante agora para falar também de uma outra área que você deve desenvolver na vida. Tenha sensibilidade para aprender com as suas experiências. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Irmãos, o nosso sofrimento não é um mero acaso. Nunca é. Deus pode permitir que você passe por uma situação difícil, para você louvar o Deus que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Você, pelo seu sofrimento, vai poder olhar melhor para os atributos da misericórdia e do consolo de Deus. Quando nós não estamos passando em sofrimento, esses atributos não se destacam tanto assim. Nós costumamos falar, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, mas é na hora da luta, do sofrimento, da enfermidade, da perda de entes queridos, dos momentos difíceis, é que nós vamos nos lembrar que Deus realmente é o Deus de misericórdia e toda consolação. Para que com a consolação que recebemos, possamos consolar outros. O nosso sofrimento nos ajuda a consolar outros. Então, se você quer desenvolver o aconselhamento bíblico, você não tem que ficar pensando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas você vai lembrar daquela expressão que muita gente já falou. Não por quê, mas você vai lembrar para quê? Para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que também precisam de consolação. Deus pode te treinar para um ministério de aconselhamento bíblico, te dando sofrimento, te dando momentos de dificuldade na sua vida. Davi, no Salmo 119, disse assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi-me bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Também desenvolva o relacionamento para a prestação de contas. Você quer um ministério de discipulado verdadeiro na sua vida? E na vida daqueles com quem você se relaciona? Tenha alguém para você prestar contas. O que é uma das coisas mais difíceis para muita gente. Porque as pessoas não querem ter alguém para exortar continuamente a si mesmo. Ou para que tenha esse relacionamento de encorajamento. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, todos os dias. Se essa dinâmica de igreja acontece entre nós vamos ter várias oportunidades para exortarmos uns aos outros, mas teríamos que ter alguém que fosse mais próximo, para que, se for possível, todos os dias, ou pelo menos semanalmente ou quinzenalmente, tenhamos um encontro com alguém que vai poder nos cobrar. Você tem lido a Bíblia? Você está fazendo devocional? Como é que você tratou o seu cônjuge essa semana? Você se irou com alguém esses dias? Você está longe da pornografia? Você está controlando bem as suas finanças? Você tomou alguma decisão pecaminosa nesses dias? Se abrir com alguém, isso é bom. Isso é uma dinâmica muito importante. Devemos levar as cargas uns dos outros. E antes das nossas considerações finais, mais um ponto apenas.
Busque oportunidades para você desenvolver o aspecto de ser plenamente instruído, de Romanos 15, 14. Busque oportunidades para treinamentos para conselheiros. Aonde? Com quem? ABCB, sem fazer merchan, mas ABCB, procure cursos da ABCB. Também, para não falar que eu só falei da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, procure também algo da Nutra, pelos materiais, pelos livros, pelos treinamentos que são oferecidos, também pela CEBI. CEBI é um órgão também de aconselhamento bíblico de Brasília. Brasília tem coisa boa, algumas, então você pode aproveitar também de CEBI. Né? Então, busque oportunidades. Vai ter um curso, vai ter um treinamento. Eu vou me envolver. Isso vai te ajudar mais ainda no seu ministério de aconselhamento bíblico. Minhas considerações finais. O discípulo de Cristo deve se envolver com aconselhamento bíblico como um ministério pessoal. Deve se envolver, servindo outros e expressando a sua compaixão e misericórdia, contribuindo para o crescimento espiritual da igreja e tornando então outras pessoas mais parecidas com Cristo. Esse é o nosso grande alvo, porque não tem sentido nenhum a gente exercer um ministério como esse, se não tivermos o objetivo de levar pessoas a serem perfeitas em Cristo, a terem esse status de vida, mais próximas do Senhor, mais parecidas com o Senhor. Por que exortamos? Só tem sentido exortar alguém para que essa pessoa seja mais parecida com Cristo. Se exortarmos outro para que aquela pessoa nos trate melhor, é egoísmo. Isso não é adoração. Eu vou exortar aquela pessoa porque ela me ofendeu. Então você não está levando aquela pessoa para andar com Cristo? Então você está com motivação errada. Nós devemos nos exortar, nós devemos exercer o ministério da compaixão, da misericórdia, para contribuir com a edificação espiritual da igreja. A igreja deve se desenvolver. Infelizmente, muitas vezes a motivação é muito egoísta. Eu não quero ser tratado desse jeito. Na verdade, a gente deveria levar aquela pessoa a andar mais próxima do Senhor, e esse deveria ser o nosso maior objetivo. O discípulo de Cristo, na dependência do Espírito Santo, deve participar diretamente da vida dos seus irmãos em Cristo, sem temor, sem medo de ser invasivo, com o propósito então de ajudar as pessoas a pensarem, falarem e agirem biblicamente, visando sempre a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo. O discípulo e o aconselhamento é um dever cristão estar envolvido com a igreja. É um dever cristão estar envolvido no aconselhamento. É um dever cuidar uns dos outros. É um dever de um discípulo levar pessoas a glorificarem a Deus. É dever de todos nós glorificarmos o Senhor por meio das nossas vidas e a administração da palavra nos aspectos particulares dos relacionamentos que nós temos. Isso é o envolvimento que nós devemos buscar, do discípulo com o aconselhamento. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque entendemos o como é importante sermos ativos, bem envolvidos no ministério da igreja local, no ministério de relacionamento com pessoas. Nós te louvamos porque o Senhor nos tem dado oportunidade para te servir dessa maneira. Deus, nos use mais, nos quebrante quanto às áreas ainda de tantas reservas em nossas vidas, para termos mais envolvimento uns com os outros. Obrigado, Deus, por aqueles que já estão envolvidos e querem crescer mais, que esse seja o verdadeiro desejo de fortalecer a igreja, glorificando ao Senhor, crescendo também no conhecimento, inclusive na compaixão por outros. Deus, precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo agindo em nós, para vivermos para a glória do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. A gente se fala, né? Até mais.